Esse tema, a partir desse tema, você vai conseguir perceber, né, que o movimento de atração de clientes e de retenção de clientes para qualquer área de negócio que você tenha, se você empreende, se você oferece um serviço de atendimento, né, você é um empreendedor, você é uma empreendedora. Se você faz atendimento com manicure, com massagem, se você é terapeuta, ou se você é advogado, advogada, enfim, você tem que se perceber como um empreendedor, dono, dona de um negócio, para que você consiga realmente viver disso de uma forma legal, né? Então, assim, eu vou falar de como você vai perceber que não são técnicas, né? De divulgação, de prospecção e de negociação que são sim importantes para você, né? Veicular a tua mensagem no mundo, mas a gente não vai falar disso porque enquanto, né, eu atraio a atenção para mim, o cliente ainda não é meu, tá bom? Eu só falei com o cliente, ele me olhou. O que que faz o cliente se tornar meu cliente na área que eu atue, né? Qualquer área, tá bom? Enquanto ele ainda não fechou o negócio comigo, enquanto ele ainda não comprou meu produto, ele é um prospect, tá bom? Quando ele compra ou quando ele me contrata, ele se torna um cliente. E se ele fica e mantém recorrência comigo, tá bom? No meu empreendimento, significa que ele fidelizou. O que, que é um modelo de recorrência? Principalmente para quem oferece serviço, eu tenho que ter condição de oferecer para o meu cliente, tá bom? Uma recorrência. Eu vejo muitas pessoas que fazem atendimentos de qualquer área, vou falar de atendimento terapêutico ou de um atendimento de manicure e cabelo, tá bom? Eu preciso oferecer condições do meu cliente retornar e conseguir organizar uma agenda de recorrência. Eu trabalho no consultório com uma agenda de recorrência. Eu empreendo, tá? Ofereço, a minha empresa oferece serviço para outras empresas, eu empreendo no digital também, que eu ofereço mentorias no digital, né? Ensinando a psicologia certa para as pessoas empreenderem, mas eu também tenho meu produto de recorrência. E daí, o que, que é o produto de recorrência? Dos clientes que estão fidelizados, né? O meu é a agenda semanal. Então, eu tenho lá um cliente, ele paga X por mês para passar semanalmente comigo, tá bom? Então, ele fecha a agenda comigo, no meu caso, semanalmente. Eu vejo um modelo, por exemplo, de manicure, que ela fecha semanalmente, a cada quinzena ela faz pé e mão e a cada quinzena só mão. Entende? Isso é um modelo de recorrência. Por que, que a gente precisa pensar em recorrência no nosso trabalho sempre que possível, tá? A menos que você venda um produto único, aí não tem jeito, né? Mas a fidelização do cliente, ela vai pressupor esse modelo de recorrência. Por que, que isso é importante? Porque daí eu sei quanto que eu ganho mensalmente, tá? Eu posso ter produtos de variáveis, mas eu preciso saber com quanto que eu posso contar. Empreendedor tem que ter isso, principalmente no começo, tá bom? A gente precisa dessa tranquilidade aí do modelo de recorrência. E como que eu vou conseguir isso? Fidelizando o cliente. Então, eu tenho o prospect, que ainda não é meu cliente. Ele olhou para mim através de um trabalho de divulgação, tá bom? Que não é o que a gente vai falar. Técnicas de divulgação você pode acessar de outras maneiras. Mas aí eu fiz ele prestar atenção em mim. Ele fechou o trabalho comigo. Ele se tornou o meu cliente, então. E daí eu vou apresentar, né, um modelo de recorrência para ele para que eu consiga fidelizar. É só ter o um modelo de recorrência que eu vou fidelizar? Não. Mas eu preciso ter essa base para oferecer. Se eu não tenho essa base, eu não tenho o que fidelizar. Porque se eu não tenho essa base e eu não mostro para ele que ele pode continuar o meu trabalho, é muito comum que o cliente não veja, não entenda o benefício na continuidade de um trabalho com você, e você precisa apresentar esse benefício numa continuidade de trabalho, tá bom? Você tem que saber do seu serviço e você precisa educar o seu cliente, né, com relação a isso. Então, se eu não falo para o meu cliente que ele precisa manter uma frequência semanal ou quinzenal comigo em terapia para a gente evoluir o quadro e ir retomando as questões e o autoconhecimento dele se aprofundando,
Pode ser que ele venha para mim só quando ele estiver numa crise. E daí eu faço aquele puta atendimento uma vez no ano, entendeu? Só que o cara continua gerando padrões caóticos na vida dele lá. Se eu mostro para ele os benefícios, as vantagens, o quanto que ele ganha, até em termos de tempo, em termos de decisões assertivas, em termos de dinheiro, porque ele vai conseguir olhar para mais oportunidades e ser atraente para mais oportunidades, se eu não mostro essas vantagens para ele no modelo de recorrência, muitas vezes ele não tem consciência por conta própria daquilo que ele pode ter. Então, esse é o primeiro modelo, tá? Essa é a primeira coisa que vocês precisam pensar, hoje, tá bom? É quem você deve ser, tá bom? Para tornar, então, essa pessoa, esse prospect no seu cliente, para tornar ele nesse cliente fiel. O cliente fiel é o cliente mais lucrativo que você tem, ele é o cliente mais barato que você tem. Você não gasta mais para atrair a atenção dele, enquanto você está gastando para atrair a atenção de novos, e você ganha o dinheiro livre dele, porque quando eu gasto para atrair um cliente novo, né? O que ele me paga num primeiro atendimento, por exemplo, ou num primeiro trabalho que eu preste para ele, aquilo ali é o meu lucro bruto, o meu lucro líquido não é aquele, porque daí o meu lucro líquido eu vou ter que descontar todos os gastos que eu tive para atrair aquele primeiro cliente, tá bom? Agora, quando ele está fidelizado, o segundo trabalho, a segunda consulta, é tudo lucro líquido, então o cara é muito mais lucrativo. Entende, gente? Então, a gente precisa pensar, né, nesses modelos aí. E daí, se a gente vai pensando nisso, a gente vai realmente conseguindo se colocar num eixo de interesse autêntico no cliente, tá bom? Quando você está prestando um serviço, quando você está oferecendo o que quer que seja, você precisa colocar o cliente no centro de atenção. Você não oferece um produto ou um serviço porque você tem que pagar boleto, entendeu? Eu não vou contratar você porque você precisa pagar boleto. Eu vou contratar você porque eu preciso que você preste um serviço para mim, certo? Então, se eu estou atendendo um cliente centrada na minha necessidade financeira, eu me desconecto automaticamente desse cliente. Eu preciso estar centrada, então, na necessidade do cliente, tá? E aí, muitas vezes, para eu conseguir realizar essa necessidade do cliente, eu preciso ter algumas características de personalidade, tá bom? Porque senão pode ser que eu entre, presta atenção, naquele funcionamento que eu defendo que não é esse, né? O funcionamento adequado de que o cliente tem sempre razão. Não é, tá bom? Vocês não têm razão. Eu tenho razão para poder falar sobre isso. Então, sou eu que sei o que eu tô falando. Entende? Só que eu preciso estar num lugar dentro de mim que transmita essa autoridade para o meu cliente, centrada no quê? No que eu quero falar para o cliente? Não, no que eu entendi que ele precisa ouvir. Caso contrário, eu vou ficar falando o que ele quer ouvir. E isso não fideliza cliente simplesmente porque isso não gera resultado na vida do cliente. E o cliente quer algum resultado com você. Ainda que o resultado seja ficar com cabelo bonito. Eu queria tanto que alguém me desse um resultado de ficar com esse cabelo no jeito, que eu fico colocando arquinho aqui toda hora, porque esse cabelo nunca tá do jeito que eu quero que ele esteja, tá bom? E aí, esse movimento, né? E eu tô falando que é verdade, só para mostrar que é simples, não precisa ser. Eu trabalho com um nicho mais complexo, né? Eu tô mexendo com um nicho empresarial, e eu tô falando de psicologia, de estruturas de mente humana. Eu vou mexer com várias coisas profundas em vocês, entende? Então, é uma oferta mais complexa. Mas ainda numa oferta mais simples, né? Eu tenho que saber o que eu tô fazendo, eu tenho que conseguir me posicionar autenticamente nesse lugar de quem sabe, e quem sabe se responsabiliza, tá bom? E daí eu posso sim oferecer soluções para o meu cliente, das quais ele ainda não tem consciência, mas eu tendo, eu consigo transmitir isso. Conseguir fazer essa transmissão depende muito menos do que você está oferecendo, né? E muito mais de quem você é. Portanto, e aí é essa proposta que eu tenho aqui no meu canal, desenvolver em você a psicologia certa para você conseguir empreender, não importa a área que você empreenda, tá bom? Porque daí se eu mexo em quem você é, aquilo que você oferece
não tem outra possibilidade a não ser dar certo, tá bom? Então depende da sua personalidade, né? Do que você transmite para o cliente e da vontade que você consegue gerar nele de se relacionar com você. E quando que você tem vontade de se relacionar com uma pessoa? É quando a pessoa tem o mesmo jeito que você? Não é só quando você concorda com tudo que a pessoa fala. A gente pensa que é isso, né? A gente pressupõe que querer se relacionar com alguém é agradar, fazer as vontades da pessoa. Eu vou despertar desejo no outro de se relacionar comigo quando eu consigo atender expectativas deles. Não. Na verdade, você se torna muito mais atraente para um relacionamento quando você consegue chutar o balde com relação às expectativas dele, mandar ele catar pouquinho, né? Com as expectativas dele e falar assim: olha, eu sou desse jeito, gostou, fica, não gostou, né? Gostou bem, não gostou, amém. Pode ir, a porta da rua é serventia da casa. Se você ficar, a gente vai aprender a se relacionar, eu não vou te chutar, então eu vou te acolher, mas eu vou te acolher dentro do meu eixo de autenticidade. Eu sou assim e eu posso ser eu, devo ser eu, dentro da minha área profissional também, lapidando algumas coisas, obviamente, né? Porque tem coisas que de repente eu posso ser lá com a esposa, com o marido, que se eu for tentar ser com um cliente, isso vai me gerar um processo, tá bom, gente? Então presta bastante atenção, tá?